Olá, sou Brasílio Vili. O mito das sombras. Não porque a minha foto não pode ter sombra, como é que eu tiro a sombra? Como é que eu tiro. Gente, sombra é um dueto, é a ausência de luz e ela é a parte mais importante da fotografia, gente. O ponto mais bonito é luz certa e sombra no lugar certo. Se a sombra estiver no lugar certo, em qualquer momento, que principalmente reflita aquilo que teu cérebro já está acostumado todos os dias, vendo nascer e pôr do sol, vendo a luz ambiente, teu cérebro tem uma referência. Essa referência de luz e sombra é o que nós vamos ter que reproduzir na fotografia ou criar um efeito surpreendente usando a iluminação. E você não deve eliminar as sombras, senão você vai fazer o que eu chamo de estupro luminoso. Você vai ter uma foto chapada, sem volume, sem profundidade, sem textura. A imagem fica às vezes bonita, mas a maioria das vezes fica aquela coisa assim de incômoda. E trabalhar luz correta exige você começar a perceber o que é a luz no ambiente, onde é que é uma sombra bonita, aonde está a poesia da sombra, onde está a poesia que passou através da tua lente. As sombras trocam de lugar, elas mudam de tamanho conforme a distância focal que você está usando. Trabalhar esses elementos, distância focal, jogo de sombra, posição da luz, posição do ponto de perspectiva, vão fazer com que a tua sombra mude de características, seja no rosto da pessoa, seja em objeto, seja de um prédio. Então, trabalhar a sombra é o elemento fundamental na fotografia. Quando você está trabalhando no ambiente com luz natural, lógico, você pode trabalhar a sombra do momento que está, mas a sombra mais bonita vai ser no horário em que ela chega no lugar certo. Horário de começo da manhã, horário começo da tarde, talvez ao meio-dia. Então você tem que ter a dinâmica de conhecer o ambiente externo. Você vai escolher um momento em que essa luz está se desenhando e se projetando com volume, sombra, textura, cor, de forma mais interessante. Os bons fotógrafos, quem faz foto externa muito, aprende que para fotografar em qualquer hora do dia, o maior macete é aprender a trabalhar os contraluzes. Um Sebastião Salgado, os grandes fotógrafos de moda, a maioria acaba trabalhando com um contraluz que dá um efeito maravilhoso de borda, de textura, de equilíbrio de luz e sombra, e se precisar, alguns trabalham com iluminação complementar, que é o flash. Trabalhar esses elementos de sombra vão ser o cuidado maior que você pode fazer no teu dia a dia. Se você trabalha em estúdio, a tua maior manha de trabalho é aonde colocar a sombra para que fique bonita, para que a pessoa se valorize, para que o elemento principal da cena fique mais impactante. E eu posso trabalhar com um flash, dois flashes, três flashes, quatro flashes. A quantidade de luz não importa. O que importa é você trabalhar essa distribuição para conseguir um efeito muito bonito. Se eu faço portrait, se eu faço noiva, se eu faço criança, se eu faço família, eleja 3, 4 distribuições de sombra bonita e procure trabalhar aprimorando mais e mais e mais e mais o teu olhar em cima dessa luz. O mito da sombra você vai derrubar porque você vai aprender a enxergar a luz estudando as sombras, estudando os detalhes, estudando o elemento mais importante que é a ausência. A parte mais importante de todas as músicas, comum a todas elas, é o silêncio entre as notas, que é a sombra na nossa fotografia. Me acompanhe no Telegram e aqui no YouTube. Sempre dicas novas e macetes, ok? Bom dia!